Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma live da série de projetos que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc aqui na cidade de Bitinga. No primeiro momento, eu quero agradecer à Secretaria de Cultura, à Prefeitura de Bitinga por essa oportunidade, né, por trazer para nós artistas e, enfim, pessoas que vivem da arte na nossa cidade, uma possibilidade, né, de trabalhar e de trazer cultura para a população nesse período tão difícil, nesse período tão incerto e complicado que tem sido, né, esses 2 últimos anos, já, né, indo aí para o 3º ano de situação de pandemia e tudo isso, né, acaba refletindo no dia a dia, enfim, no trabalho, né, dos artistas, principalmente daqueles que precisam de público. Então, essa lei ela é muito importante, né, e a forma como a Prefeitura e a Secretaria de Cultura de Bitinga trazem isso pelo 2º ano para a comunidade, né, através de diversas frentes. A gente teve aí alguns shows, apresentações artísticas, dança, e, né, por mim, no meu caso, falando aí da questão das artes gráficas, da fotografia e também da oficina de história em quadrinhos, de desenho, né, mais focado em história em quadrinhos que eu estou desenvolvendo também. Então é uma forma muito bem elaborada, muito bem pensada. Eu queria agradecer ao secretário Marcos Rodakiewicz pela iniciativa e pela gestão pelo empenho, né, na gestão da distribuição dessa verba e desses projetos, tá? Meus parabéns, muito obrigado aí pelo seu trabalho, Marquinhos. Bom, eu vou começar me apresentando, né? Essa oficina, no caso, ela vai ser dividida em 4 módulos, onde a gente vai abordar vários temas relacionados à fotografia, tá? Eu vou começar apresentando essa oficina. Fotografia para quem não é fotógrafo, de Gabi Teixeira. Gabi Teixeira sou eu, Gabriel Teixeira. Eu sou natural de Bitinga, né? Vivi aqui praticamente a minha vida inteira, saí só para estudar e depois de um tempo voltei, depois acabei passando um outro período aí fora também, trabalhando, me especializando. E agora estou de volta de vez, né? Então, assim, eu tenho uma ligação e um carinho muito grande pela cidade de Bitinga, né? Minha família está aqui, meu filho vai nascer aqui, enfim, né? A família da minha esposa é daqui. Então a gente tem raízes e um carinho muito grande pela cidade, pela população. E é por isso que eu resolvi trazer essa oficina agora nesse período para o público. Na verdade, essa oficina eu desenvolvi já há quase 10 anos, na época em que eu era professor na ETEC de Bitinga, né? Eu atuei como professor durante 5 anos, de 2010 até 2015. E antes de mais nada, eu gosto de dizer que eu não sou fotógrafo, né? Eu não sou um fotógrafo profissional. Eu utilizo a fotografia como ferramenta de trabalho. Eu sou bacharel em desenho industrial, atuo basicamente como ilustrador e diretor de arte. Trabalhei em várias agências aqui em Bitinga, agências de publicidade aqui de Bitinga, do interior de São Paulo, em Londrina, no Paraná, que é onde eu me formei. E desde 2015 eu sou autônomo, trabalho com desenvolvimento de ilustrações, histórias em quadrinhos, identidade visual. E a fotografia ela sempre serviu como uma ferramenta, né? Do mesmo jeito que o lápis
uma ferramenta para o ilustrador, para o desenhista. A fotografia, né, a câmera, no caso, também é uma ferramenta para o designer, enfim, para quem trabalha com publicidade, com jornalismo e diversas outras áreas, né? Não necessariamente na área de comunicação ou das artes, né? Essa oficina, eu disse que ela começa como era uma aula extra curricular dos cursos de marketing, informática para a internet, alguns outros cursos da ETEC de Ibitinga. Mas depois ela evoluiu, né, e foi levada para outros públicos. Primeiro, pela Oficina Cultural Paulista Lélia Abramo, né, que era uma iniciativa também do governo do estado, que me possibilitou levar essa oficina de fotografia para várias turmas nos anos de 2013, 14 e 15, aqui na cidade de Ibitinga, né. E fora isso, eu também transformei essa ideia principal aí da oficina numa consultoria que eu apresentei e até hoje ainda colho frutos disso para várias empresas de Ibitinga, né, da área de cama, mesa e banho, e outras áreas não relacionadas também, né, algumas empresas de Itápolis, da nossa micro-região aqui. Para citar algumas delas, a Juma Enxovais, né, eu dei um treinamento completo lá de fotografia e de tratamento pós-produção fotográfica, que a gente vai ver também nessa oficina, né. O Sr. Bicho Home Pet, que é uma empresa de enxovais para pets, para animais de estimação, aqui da cidade de Ibitinga também, eu dei um treinamento. Porque essas empresas, ao longo dos anos, elas desenvolveram a necessidade de ter um pouco mais de autonomia com a criação de conteúdo fotográfico dos seus produtos, né? Até pouco tempo atrás, essas empresas elas tinham que recorrer sempre a fotógrafos, a estúdios profissionais, porque trabalhava-se muito com catálogos, né? Com formas impressas aí de divulgação. Mas com o advento da internet, principalmente agora, né, com a pandemia, muita gente tem migrado para as vendas online. A necessidade da fotografia de uma forma um pouco mais rápida, né? Por exemplo, acabou de sair um produto, você já precisa ter aquela foto, precisa fazer uma foto para postar, enfim, no Mercado Livre ou no seu site, e aí você depender de um terceiro para isso. Tudo bem, né, que um estúdio vai ter uma estrutura muito melhor, a gente vai falar sobre isso, equipamento, estrutura, câmeras e etc. Mas algumas coisas podem ser resolvidas, né, com o treinamento certo, com o conhecimento certo, dentro da própria empresa. Foi isso que a Juma fez lá em 2015, se eu não me engano, 2016. O Sr. Bicho fez também mais ou menos na mesma época. Até hoje eu trabalho com o pessoal do Sr. Bicho, dando consultorias como diretor de arte, mas eu dei um treinamento inicial que permitiu que eles montassem um mini estúdio, a mesma coisa que aconteceu com o Juma Enxovais. No Lavive também eu dei essa consultoria, não me lembro o ano, mas são situações assim, onde alguns profissionais internos conseguem criar ali material para divulgação, né, sem a necessidade de terceirizar isso, não só com relação à economia, né, mas com relação principalmente à agilidade. E isso acabou sendo muito interessante, né. E é essa mesma oficina, né, essa mesma consultoria que eu adaptei e trouxe, né, hoje para vocês aqui nesses 4 módulos que a gente está começando hoje, tá? Bom, então eu já falei um pouco sobre mim, agora eu vou falar um pouco sobre o que é a fotografia, né? Vamos começar assim.
Eu vou fazer uma definição mais teórica, né? Eu acho legal a gente partir da teoria. Eu sempre digo isso, eu acho muito importante que a gente embase o nosso conhecimento com teoria para depois passar para a prática. A prática é mais importante? Eu não sei dizer se é mais ou menos, mas eu diria que é quando a gente vai perceber mais a nossa evolução, né? Então, como isso é uma oficina virtual, uma oficina online, eu não vou poder estar acompanhando, né, passo a passo como eu faria nessas oficinas presenciais, como eu fiz e como faria novamente nessas oficinas presenciais, onde a gente troca uma ideia, dá um feedback sobre o resultado da produção, das fotos de cada um, do tratamento de cada um. Isso fica um pouco mais complicado. Mas é muito importante que todo mundo que, né, pretenda aí, começar nessa área ou se especializar nessa e qualquer outra área, que treine bastante, né, que goste do que está fazendo, do que vai fazer e tem interesse nisso, e aí o treinamento vai se tornar uma coisa mais prazerosa, enfim, né. Então o treino, a prática é o que traz a perfeição, ou, né, a melhoria aí das habilidades. Então é muito importante isso, é muito importante que a gente tenha em mente que não só de teoria, né, se faz o aprendizado, se faz o conhecimento. Aqui a gente vai ter uma base teórica, eu vou mostrar algumas coisas práticas também, mas é muito importante que, né, todos vocês se empenhem, aí, estudem e treinem bastante, né? Voltando então para a apresentação, eu gosto de começar explicando isso, vem das minhas aulas para os cursos de marketing e informática para internet, vestuário, diversos cursos que eu lecionei durante 5 anos lá na ETEC, como eu disse anteriormente, definindo o que é a fotografia. A origem, a etimologia da palavra é grega, né, e ela quer dizer foto e grafia, luz, foto é luz e grafia escrever, ou seja, fotografia é a arte de escrever com a luz. Tá, mas como assim escrever com a luz? A gente tem que entender que tudo que a gente enxerga é luz refletida. Tá? A prova disso, ou, né, a evidência prática e empírica disso é que sem luz, no escuro, a gente não consegue enxergar nada. Então o que acontece? A luz do sol, a luz artificial, ela reflete nos objetos e ela é capturada pelo nosso olho, né? Pelo nosso globo ocular. E vai transportar isso para dentro do nosso cérebro, aonde a imagem vai se formar. Correto? Até aí tudo bem? Isso é o mesmo conceito da câmera, né? A câmera captura a luz e transporta para uma plataforma, assim como o nosso olho captura a luz e transporta para dentro do nosso cérebro, formando a imagem. E essa forma, essa plataforma física, onde a luz transporta a imagem, pode ser um papel fotossensível ou o sensor digital, como hoje em dia é muito mais comum. A gente vai falar sobre tudo isso, vai falar sobre as câmeras analógicas, sobre as câmeras digitais e aí a gente vai ver as diferenças, né, e as similaridades desses processos. Tá? Qual que é o princípio da captura, então? A câmera nada mais é do que uma câmara escura, né, com uma abertura onde isso é controlado, né, a quantidade de luz que é entrada através de 2 dispositivos, que é o obturador e o diafragma, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas que controlam a quantidade de luz pelo tamanho da abertura e pela velocidade dessa abertura, certo? Existe uma forma mais arcaica, né, uma das primeiras formas de se capturar a imagem, que é conhecido como a câmera escura ou a câmera pinhole. Pinhole do inglês é pin alfinete, né, e hole
é buraco, né? Então seria buraco de alfinete. Uma câmera, né, ou uma câmara, pode ser uma caixa de sapato, pode ser, enfim, uma caixa feita especificamente para isso, uma caixa de madeira, uma lata de Nescau, enfim, ou de cerveja, etc., mas totalmente vedada, com uma abertura, com um buraco de agulha para entrar a luz, né, e esse buraco fechado de alguma forma, controlado de alguma forma, e na outra extremidade o papel fotossensível para que essa imagem seja capturada, né. Isso é uma experiência bem arcaica, mas bem prática para mostrar o funcionamento de uma câmera, né. Isso é uma experiência que a gente faz, eu fiz, por exemplo, na faculdade, eu fiz faculdade de desenho industrial na Universidade Estadual de Londrina e tive disciplina de fotografia nos 2 primeiros anos, né. E a primeira atividade que a gente fez foi essa, montar uma pinhole, né, numa caixa de sapato. Eu lembro que na época eu fiz numa lata de Nescau. E é muito interessante, né, porque aí a gente percebe que através desse furo a imagem é capturada e o papel próprio para isso, né, que é um papel fotossensível, sensível à luz, né, ele faz o papel do filme, né, ou do sensor da câmera digital e grava ali a imagem, né. Por que essa câmera tem que ser totalmente escura? Porque como o papel é fotossensível, ele é sensível à luz. Então quando a gente usa esse papel num ambiente totalmente iluminado, né, ou pela luz do sol ou por luz artificial, esse papel queima, né, ele fica totalmente branco, porque é muita luz, é uma luz muito abundante, né, mais do que o necessário para gravar as imagens que estão em volta. Por isso, a gente controla essa abertura com o buraco de agulha, certo? Mas a gente vai falar mais sobre isso na sequência, tá? Dito isso, vamos falar da fotografia analógica, né, que é a fotografia antes dessa era digital. Eu não vou falar das primeiras câmeras que tinham, né, são variações ou são adaptações aí desse conceito da pinhole, né? Eu vou partir já para as câmeras mais modernas, câmeras de filme, né? E a gente vai falar sobre o filme também e tudo mais. Mas só para vocês terem uma ideia, todo mundo aqui já deve ter assistido algum filme mais antigo ou até o seriado Chaves, que tem alguns episódios em que o Seu Madruga ele é fotógrafo e ele tem aquela câmera, né, que tem 3 pezinhos assim, uma caixa em cima com um tipo de um pano que ele cobre a cabeça e tal, e aí estoura uma luz assim, que seria o flash e tal. Aquilo é uma câmera mais arcaica, né? É mais ou menos o processo da pinhole, ele tem que trocar o papel fotossensível ali um por um atrás, tal, só para vocês terem uma ideia, né? Mas a câmera digital, ou melhor, a câmera analógica, né, mas já com uma tecnologia mais moderna, né, ela pode ser dividida em algumas categorias, né. As compactas eu tentei encontrar, porque a minha primeira câmera foi uma Fuji Clearshot exatamente igual essa, né. Eu tentei encontrar ela aqui, mas eu não encontrei. Eu tenho outras câmeras para mostrar para vocês aqui, mas essa minha Clearshot eu não consegui encontrar. E era uma câmera digital compacta, né, bem bacana, uma câmera de filme, onde a gente trocava os filmes e fazia as fotos ali, olhando pelo buraquinho, né, quem está acostumado aí com câmera digital, com foto pelo celular, a gente não tem não tinha, né, esse visor aí, essa possibilidade de tá analisando a foto, a gente olhava por aquele buraquinho que vocês estão vendo ali, bem no meio, um pouco para cima da câmera, e por ali a gente enquadrava, então era sempre uma surpresa, a gente só ia saber como ia ficar a foto depois que ela era revelada, né? A gente tem o flash ali, que é um flash automático, a gente vai falar sobre isso também, que não é o ideal, né? Porque o flash, ele tende a refletir diretamente, ou melhor, logo na frente do que está sendo fotografado. Então, se você estiver muito perto, né, estoura o flash no rosto. Isso até hoje é assim, com flash de
de celular, mas a gente vai falar sobre isso, né? Mas enfim, essa câmera é uma câmera sim, muito popular na década de 90 até 80, e eu fiz muitas fotos assim, né, com essa câmera, e me ajudou muito a aprender, a treinar alguns conceitos aí. Uma variação dessas câmeras, também da Fuji, eram as câmeras compactas descartáveis, né? Essas câmeras eram muito conhecidas como câmera de aeroporto, ou enfim, né, câmera de turista, tinha alguns nomes, assim, câmera de turismo. Nesse caso, a câmera não tinha possibilidade de troca do rolo de filme, né? Ela vinha ali com uma quantidade de poses, com uma quantidade de fotos, né, possíveis, que normalmente eram 12, 24 ou 36, e aí ela era descartável, você mandava para revelar, ele tinha que abrir essa câmera, né, tipo, para fazer a revelação da foto, e ela se perdia, né, ela era um produto descartável. Caiu em desuso, né, pelo avanço da tecnologia, mas se a gente parar para pensar, tem toda essa questão também do desperdício, né, de material, enfim, né, não reciclável, ou até reciclável, mas, né, de desperdício aí de produção e etc, né, mas foi muito popular, né, até hoje deve existir, ou não, salvo engano, mas eu lembro que eu via muito disso, às vezes quando ia viajar para algum lugar assim, né, você comprava, às vezes você não tinha uma câmera na mão, mas surgiu uma situação onde você precisava tirar foto, e você acabava comprando essas câmeras ali, né. Outro tipo de câmera analógica que foi muito popular, principalmente nos anos 80, são as famosas Polaroids, né. Polaroid é uma marca, né, existiam, se eu não me engano, uma marca patenteada, mas depois de um tempo surgiram, né, na verdade é um modelo patenteado pela Polaroid, mas depois surgiram alguns modelos de outras marcas também, né, que são câmeras instantâneas. Como assim instantâneas? Elas voltam um pouco naquele conceito da pinhole ou das câmeras mais arcaicas, onde ela não trabalha com filme para revelação. Ela trabalha com papel fotográfico, aonde as fotos são gravadas automaticamente e já saem quase que instantaneamente, com coisa de alguns segundos ou minutos a foto estava revelada, né? Vocês já devem ter visto, né? As fotos eram mais ou menos assim, elas tinham um espacinho em branco em volta, tal. Elas tinham um tamanho reduzido, né? Porque elas precisavam caber dentro da câmera, né? E era uma tecnologia que no começo era meio cara, depois acabou sendo barateada, mas ela meio que revelava, ela revelava automaticamente isso, né? Então você tirava a foto, saía um papel em branco e aí aos poucos a imagem ia aparecendo ali, ia se revelando nesse papel em branco, né? E aí as imagens se formavam ali. Então era uma revolução e virou muita febre. Hoje em dia é meio que vintage, né? É uma coisa assim que a galera que não viveu isso gosta muito de usar, ou enfim, né? Algumas pessoas têm esse hobby e tal de usar a tecnologia analógica, e principalmente a Polaroid. Existem outras marcas também hoje no mercado aí com câmeras similares, né? Então é muito interessante, assim, é limitado, mas para a época é uma tecnologia bem avançada, assim, é uma coisa bem legal. Eu sempre quis ter uma dessa, eu nunca tive, né? Se eu não me engano, pelo valor, muito provavelmente, né? Eu nunca consegui comprar ou ganhar uma, mas hoje em dia eu acredito que esteja mais barato, assim. E aí a gente chega nas câmeras profissionais, né? As câmeras profissionais eu vou falar um pouco mais sobre elas quando a gente estiver falando das digitais, né? Vou até mostrar para vocês uma. Mas assim, elas têm algumas diferenças básicas com relação à compacta, né? Que é a configuração de obturador e diafragma, né? Que a gente vai falar também sobre isso logo mais.
que controlam aí a quantidade de luz que é recebida pela câmera, pelo fotossensor. Ela possui lentes intercambiáveis, né, lentes que podem ser trocadas. A gente vai falar sobre as lentes também logo mais, mas isso dá uma possibilidade de fazer diferentes tipos de fotos e etc. Né? Então todas essas configurações aí, elas acabam deixando, né, esse tipo de câmera aí com uma quantidade de possibilidades enorme, né? Para profissionais mesmo, para quem vai fazer fotos para, enfim, para eventos ou books, etc. Essa é uma Pentax, né, uma das marcas mais famosas da época. Assim, essa câmera deve ser da década de 70, se eu não me engano. E era uma câmera muito bacana, assim, muito cara também. Eu lembro de ter visto uma só na minha vida, pessoalmente, assim. Mas a gente vai falar mais sobre as câmeras profissionais digitais na sequência, né? E os filmes, né, que eu comentei com vocês, né, chegando aí, né, nessa parte, todas essas câmeras que a gente viu até agora, tirando a Polaroid, né, mas as compactas, tanto a descartável quanto a compacta normal, Clearshot, Yashica, Kodak, etc., elas usavam filmes fotossensíveis, né? Essas caixinhas aí, com esses rolinhos de filmes dentro, que possibilitavam você tirar de 12 a 36. Eu não me lembro de existir mais do que 36. Pode ser que existam, né, e eu esteja enganado, 48, enfim. Mas eu lembro bastante de filmes, eu comprava muito os de 24, que era um bom custo-benefício, né? 12 eram muito poucas fotos, né? 36 já era um pouco mais caro. Então eu lembro que eu comprava vários filmes de 24 e tal, e você tinha que comprar o filme específico para a marca da tua câmera e etc. E ele era esse rolinho, né, que a gente vê aí na direita, e você ia girando, né? A câmera tinha um dispositivo, ó, a gente pode ver aqui, ela tem uma alavanca, né, ali no lado esquerdo da câmera, na parte superior, né? Vamos ver se dá pra gente ver aqui. Não, aqui ele ficava um pouco escondido. Mas você vai trocando, você tira a foto e você tinha que trocar, né? Passar o filme pra frente, rodar esse filme, porque senão você fotografava em cima da mesma foto, né? Da mesma pose do filme. Então a gente ia lá, tirava uma foto, se não rodasse o filme, tirasse outra, ela ia regravar em cima da mesma. E aí ficava tipo uma fotomontagem, assim. Isso era até legal para fazer algumas experiências, né? Mas muita gente acabava... quem se lembra, quem é um pouco mais velho, aí eu tô com quase 40 anos, quem é um pouco mais novo que eu deve se lembrar, às vezes saíam algumas fotos meio borradas, ou uma foto em cima da outra, quando a gente mandava revelar. É por isso, porque o fotógrafo esqueceu de rodar o filme, né? E foi gravado duas vezes duas imagens em cima da mesma pose, né? Os filmes tinham esse aspecto, né? Eles eram gravados no negativo, ou seja, com as cores invertidas, né? E isso precisava ser revelado, precisava passar por um processo químico de exposição à luz, mas dentro de um ambiente, de um laboratório, onde a luz era controlada, né? A gente costumava chamar de câmara, quarto escuro, ou dark room, ou câmara escura, laboratório fotográfico, etc. Né? Era um ambiente totalmente hermético, fechado, só com luz vermelha dentro, né? E nada de luz branca, e aonde essas fotos eram reveladas. Eu acho que eu tenho uma foto, né, essa foto eu peguei no iStock, mas ela mostra mais ou menos o ambiente de um estúdio de revelação, né, que hoje em dia é
bem incomum de se encontrar, né? Porque hoje em dia o digital é um processo totalmente diferente. A gente trabalha com impressão digital das fotos, em papel fotográfico mesmo, mas não precisa passar por esse processo onde o filme é colocado no revelador e aí passado nos produtos químicos para que esse filme, para que esse papel fotográfico conseguisse fixar a imagem e depois ele era posto para secar, tudo isso dentro do quarto escuro. Então era um processo manual, complicado, demorado, mas é muito interessante para se aprender, né, passo a passo como funciona isso. Então, assim, tem muita gente que ainda procura isso, né, como um hobby, etc., mas é um processo bem mais complexo, né, bem mais trabalhoso do que o da fotografia digital, né? Então o filme ele chega dessa forma, né, com as cores em negativo, com as cores invertidas, ele passa pelo revelador, né, ele é gravado no papel fotográfico, onde é definido manualmente o tamanho da ampliação e etc. É esse mecanismo que a gente vê na direita ali, e depois ele é passado nas duas, nos banhos químicos ali, né, onde a imagem é revelada e fixada. Então é um processo bem interessante, mas bem trabalhoso, né? Bom, e aí a gente chega na fotografia digital, né? A fotografia digital, ela surge e ela se populariza ela surge no final da década de 90, mas ela vem a se popularizar no começo dos anos 2000, né? Através de alguns modelos de câmera digital, né, já mais populares, e principalmente com o advento do smartphone, né? Se eu não me engano, o primeiro iPhone ele foi apresentado em 2004, 2003, alguma coisa assim. Existiam até uns telefones celulares com câmera, mas era uma câmera muito ruim, assim, então as pessoas usavam muito pouco. Mas o iPhone, ele surge como uma revolução, né? A gente tinha no nosso bolso, tem aquela palestra, aquela apresentação clássica do Steve Jobs, né? Que ele fala que ele tinha no bolso dele uma câmera, um telefone, uma agenda, enfim, diversos outros utensílios aí, ou produtos, né, tecnológicos, tudo no bolso, né, tudo do tamanho de um celular ali, de um telefone. E para a fotografia isso foi um salto, né, porque as pessoas tiveram já uma câmera decente no bolso, podendo tirar e fotografar o que quisessem, na hora que quisessem, sem precisar ter levado sua câmera junto, sem precisar ter filme, né, enfim, né, ou comprar uma câmera descartável, né, então foi uma revolução muito grande, né. O que acontece, né, principalmente no início, porque hoje em dia isso vem cada vez mais sendo superado, mas existe uma limitação técnica muito grande, né, com relação ao controle, né, às especificações de como fazer essas fotos, de como, né, alterar ali as configurações da câmera, tal. Isso está cada vez menos assim, né? Mas no começo isso era bem limitado, né, nos celulares. E o ponto positivo é a praticidade, né, de você ter ele em mãos a qualquer momento, você poder registrar a qualquer momento, e isso eu acho que é o grande diferencial do caso, né. Além do celular, um outro equipamento que acabou sumindo devido à evolução das câmeras dos celulares são as câmeras compactas, né? Aí a gente tem uma Sony Cybershot com a lente Carl's Eyes, né, que é muito até hoje ela é usada em celulares e etc, mas é uma das melhores lentes aí da história. E
E ela ajudou muito, né? Não só a Cybershot, mas eu tive, se eu não me engano, umas 2 câmeras digitais. Também não consegui encontrá-las para mostrar para vocês. Eu tive uma Sony Cybershot, eu tive uma outra que eu não me lembro. Eu não me lembro a marca. Eu não me lembro qual marca era. Mas enfim, eu lembro que eu usei muito essas câmeras, né? E eram práticas também, a gente levava no bolso, elas cabiam no bolso. A Cybershot tinha alguns modelos bem fininhos, tal. E elas tinham um pouco de limitação técnica comparada às profissionais, né? Onde a gente não conseguia, por exemplo, mudar a configuração de obturador, diafragma. Lembrando que a gente vai falar sobre isso ainda, mas a gente não conseguia mudar muito as possibilidades. O flash interno, né, o flash acoplado, né, ou melhor, o flash integrado. Existe uma diferença entre flash integrado e flash acoplado, e eu vou falar sobre isso também. Mas então, existiam várias limitações técnicas, mas a gente já conseguia fazer fotos com qualidades absurdas, né, muito melhores do que anteriormente com as analógicas, no sentido assim em 2 sentidos principais. No sentido da gente poder enxergar através do visor. Eu acho que o visor ou o ecrã da câmera, né, que é aquela parte onde a gente enxerga o que a gente está fotografando, né, que seria a tela do celular hoje em dia e tudo mais, isso daí foi um salto, né, porque antes a gente tirava a foto olhando pelo buraquinho, como eu mostrei para vocês lá nas analógicas. E agora a gente tem um visor do tamanho da câmera ali, onde a gente consegue ver o que a gente está fazendo em tempo real. A foto ficou ruim, você apaga a foto e você tira outra, né? Então, com os filmes a gente não tinha essa possibilidade. Então, a grande revolução foi isso, né? Aí, no caso das compactas, a gente já tinha a possibilidade do zoom óptico, né? O zoom óptico é o zoom através das lentes da câmera, né? Ele deixa a qualidade da imagem muito melhor, porque existe também o zoom digital. Você pode estar dizendo, meu celular tem zoom. Tem, onde você vai lá, né, estica um pouco, tal, ele vai aproximar a imagem. Só que ele está aproximando de maneira digital, de uma maneira forçada, né, onde os pixels vão ficar mais estourados. Eu vou falar sobre os pixels também logo mais. Mas o zoom óptico, que é através da lente, né, ele é muito mais interessante. Então, algumas compactas tinham zoom óptico, um zoom meio limitado, né? Aí a gente tem 4,5 até 22,5 milímetros nessa causais aí, né? Então é um zoom meio limitado, mas é bem interessante, né? Ele já mostra uma evolução com relação às compactas, por exemplo, analógicas, né? E aí a gente entra nas semiprofissionais, né? Aqui eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho uma semi-profissional aqui, que eu já não uso faz bastante tempo, mas eu vou mostrar ela para vocês, tá? Ela é uma PowerShot. A Cybershot era aquela versão compacta, né, da Sony. E aí a Canon, vou entrar no foco aqui da câmera, o que ela tá até meio empoeirada aqui, faz muito tempo mesmo que eu não uso ela mais, mas ela já tem várias características da câmera profissional, né? Por exemplo, a gente tem o sensor dela aqui, deixa eu ver se ela está com bateria, mas eu acho que muito pouco provável que ela esteja. Não tá não. Não tá não. E eu nem sei se ela está funcionando ainda, ela está com o visor bem manchado, tal. Essa câmera eu usei bastante, ela é uma câmera bem interessante, assim. Mas qual que é a principal diferença, né, dessa para as profissionais que a gente vai ver em seguida? O tamanho do fotossensor interno, né, que vai definir a qualidade da foto que vai ser capturada também. Quanto maior o fotossensor, mais sensores, mais pontos de sensores ele tem, e que significam mais detalhes das imagens que ele consegue capturar, né? E a lente fixa, tá? Aqui a gente tem uma
lente fixa, que ela não pode ser trocada, tá? Então, por isso que ela acaba sendo considerada uma câmera semi-profissional. Então, a gente tem até aqui algumas configurações de obturador, diafragma, etc. A gente consegue controlar a entrada de luz, então fazer alguns efeitos nas fotos mais interessantes, tal, mas ela é limitada no que diz respeito a equipamentos externos, né? Ela tem um flash acoplado aqui, eu vou falar sobre os flashes, mas ela tem um flash aqui que ele era encaixado nessa parte superior aqui, né? E então ela dava para fazer bastante coisa com ela, mas ela era um pouco limitada no que diz respeito a possibilidades aí, efeitos com relação às lentes e também na qualidade das fotos em decorrência do tamanho do fotossensor, né? E esse talvez fosse esse talvez, né? Não, com certeza. São os grandes problemas das semi-profissionais. Então, se você estiver pensando em comprar, pô, beleza, eu faço foto com meu celular, mas eu quero começar a treinar algumas fotos mais profissionais, treinar algumas coisas mais artísticas, testar algumas coisas. O meu conselho é dar uma olhada no preço entre as semi-profissionais e as profissionais, né? Ou as reflex, que é o que eu vou falar agora, porque às vezes o preço não é tão grande, a diferença de preço não é tão grande, tá? Bom, no caso aqui a gente tem uma Canon, né, EOS 70D, e ela é uma câmera profissional, né? Ela tem toda essa questão das lentes cambiáveis, ela tem o fotossensor já no seu tamanho de 1:1, né? Ele não é uma fração do tamanho total, como no caso das semi-profissionais. E essa com certeza é uma das melhores do mercado atualmente, né? Não digo a 70D, ela provavelmente já deve estar em umas versões mais recentes aí, né? Mais modernas. Mas essa linha a linha D, né? A linha EOS da Canon é uma linha sensacional. Eu tenho uma outra aqui, na verdade é uma linha que ela é considerada entre profissional e semi-profissional, que é a linha da Canon também, mas é a linha Rebel, né? No caso aqui é uma T5, né? Se eu não me engano ela está na T7 ou na T8, alguma coisa assim, essa câmera já tem alguns anos. Mas ela é uma câmera bem interessante, assim. Ela é uma câmera para trabalhos menores, assim, ela é muito interessante. A lente dela é cambiável, tá? Ela tem aqui a possibilidade de a gente trocar a lente. Ela vem com uma 18-55, que é uma lente padrão, mas se você tiver aí uma série de lentes para outras situações, ela acaba se tornando uma câmera bem interessante, assim, bem útil, né? E como eu dizia antes, ela tem um preço tão acessível quanto ou um pouco mais caro do que aquelas semi-profissionais, né, que eu comentei com vocês, que você não pode trocar lente, que o tamanho do fotossensor já é bem menor, né, e então às vezes compensa você investir um pouco mais e já pegar uma dessas reflex, né, que enfim, tem uma linha da Nikon também, se eu não me engano, a linha... eu vou ver o nome certinho, D3100, é isso, 3200, já deve estar em outros modelos. Mas é uma linha de entrada, assim, para as câmeras profissionais. Ela já é considerada uma câmera profissional, mas ela tem outras características, assim, né? Eu acho que a questão principal é a questão do tamanho do fotossensor, que ele não é o tamanho de 1:1, como no caso da 70D, que eu estava mostrando para vocês nos slides. Então, aí já é um investimento bem maior, né? Uma 70D já é uma câmera bem mais cara, ainda mais hoje em dia com o dólar alto,
é uma câmera que já requer um investimento. Então eu já indicaria para quem está trabalhando com isso, para quem, né, tipo, tá ganhando dinheiro ou está precisando ganhar dinheiro com isso. E aí é um investimento necessário, né, como muitos outros aí que a gente vai falar. Mas as Reflex, né, no caso a Rebel da Canon, tem essa outra linha da Nikon que eu vou trazer para vocês, se eu não me engano ali é a linha D3100, alguma coisa assim. Eu não uso, né, eu nunca tive Nikon, eu sempre usei Canon, então eu não entendo muito assim dos modelos e etc. Mas eu vou trazer para vocês isso num próximo módulo, tá? E aí eu acho interessante então a gente pensar nisso, pensar nessa questão do custo-benefício, né? E as lentes? A lente talvez seja a parte mais importante, assim, né, no que diz respeito aos efeitos e as possibilidades que a gente tem na hora de fazer fotografias, né? A gente tem alguns tipos de lentes, eu vou falar para vocês e vou mostrar mais ou menos como elas atuam, como a gente usa essas lentes, para que a gente usa essas lentes, né? No caso aqui, a gente tem uma 1855, que é igualzinha àquela que eu mostrei para vocês, se eu não me engano é até uma Canon, essa aí que eu coloquei na foto. E ela é uma lente padrão, né? Ela não tem distorções, ela é para médias distâncias, ela não consegue trazer um zoom de muita distância como a teleobjetiva, ela não consegue pegar uma abertura de campo muito grande como a gente vai ver na grande angular, e nem uma proximidade, né, muito grande como na macro. É uma lente padrão. Inclusive a gente tem a gente tem uma lente que é uma de 50 milímetros fixa, que ela é muito interessante, ela é muito bacana, é uma das lentes mais assim usadas, né, para determinados tipos de foto, para retrato, né, para fotografia assim de ensaios, de books, etc., que é uma lente objetiva fixa de 50 milímetros, né? E, enfim, seria a lente padrão aí para a maioria das situações, e a lente que vem, né, quando você for comprar uma câmera. Pode ser que você encontre algumas câmeras sem lente, né, mas normalmente você compra o kit, onde já vem lente, bateria, etc., né? Tomar cuidado com isso, às vezes você acha uma câmera barato, mas aí você vai precisar comprar lente à parte, etc., né? Tem que ficar de olho na hora de comprar. A grande angular, que também é conhecida como olho de peixe, né, ela tem uma distorção grande nas extremidades, mas ela consegue pegar uma visão periférica assim, de volta do ambiente, então ela consegue transportar ambientes grandes para um enquadramento mais convencional, né? A única coisa que ela faz aí é distorcer um pouco, mas isso gera um efeito bem legal, né? Então, para efeitos especiais ou para tirar fotos de locais muito grandes, a gente vê muita foto de estádio, né? Que é muito grande, assim. Então, às vezes o fotógrafo quer pegar toda a arquibancada, etc. Ou então um show, tal. Então usa-se a grande angular ou olho de peixe aí, que é uma lente bem legal, mas é bem específica, né? Ela gera uma distorção bem grande, então para alguns casos ela é interessante, mas para outros não. E falando em estádios, né, a teleobjetiva, todo mundo já deve ter visto aquelas lentes que parecem uns canhões assim na beira do campo, né, que são lentes enormes assim. Por que elas são tão grandes? Para elas conseguirem buscar a imagem numa distância muito grande. Então o fotógrafo de esporte, né, o fotógrafo de campo, né, ele não pode ficar perto da bola, ou perto do jogador, ou perto do goleiro, ele tem que ficar na área ali reservada para a imprensa e tal. Então ele precisa de uma teleobjetiva, né, para ele conseguir tirar aquela foto bem próxima do gol, ou bem próxima do rosto do jogador, etc. Essa é uma lente que é muito usada para tirar fotos de animais, né?
Quem tem animais sabe que às vezes a gente é muito difícil tirar foto legal do seu bichinho de estimação, né? Quem aí já tentou sabe do que eu tô falando. Às vezes você quer tirar foto do seu bichinho, você vai chegar perto dele, ele, né, tipo, ele se deita, ele quer brincar com você e tal, que é normal, né, principalmente com os cachorros. Então, fotógrafos de animais normalmente usam teleobjetivas, né, 200mm, 400mm. Então, você pega numa distância grande, aí você pega o animal, tipo, né, na sua movimentação natural, né, porque aí você chega perto, ele deita, ele já põe a orelha para trás, tá? Então às vezes o animal tá todo empinado lá, tipo, seja cachorro, às vezes até cavalo, esse tipo de coisa, você chega perto, ele já muda o comportamento, tal, e etc. Então a teleobjetiva é muito usada para isso também, né? Para fotografia de animais e tudo mais. E nos esportes também. Ah, mas, pô, Gabi, você falou que os fotógrafos de estádio normalmente usam para a grande angular, né, a olho de peixe, para tirar foto do estádio inteiro, mas eles usam a teleobjetiva para tirar foto do campo, e aí como é que faz? Aí como é que faz com o fotógrafo que se preza, por isso que eu digo que eu não sou fotógrafo, o fotógrafo que se preza, ele tem uma maleta cheia de câmeras, né? Desculpa, cheia de lentes, e de câmeras também, às vezes uma dá problema, ele precisa trocar no meio né? Não pode ficar sem tirar foto, então é bom ter sempre uma reserva. Mas o lance é você ter várias lentes para situações diferentes e ter a habilidade ali de trocar isso rápido para não perder os lances, né? Eu, no caso, não tenho, né, muitas lentes, tenho só uma lente, na verdade, que eu uso para tudo, porque ela me serve, né, para aquilo que eu preciso, ela tá, né, mais do que suficiente. Mas, enfim, um fotógrafo profissional mesmo, ele tem que ter uma quantidade legal aí de lentes, pelo menos umas duas objetivas, uma de 50, uma de 18-55, uma tele, dependendo do tipo de foto que ele fizer, uma grande angular também é interessante. E essa já é um pouco mais específica, né, que são as lentes macro, que elas são para fotos de coisas muito pequenas ou de situações onde o produto, ou, né, o que está sendo fotografado precisa ser fotografado com detalhes, né? Aí no caso a gente tem uma fotografia de uma mosca, né, se eu não me engano é uma mosca. E olha como a gente vê aí, tipo, os olhos da mosca, os pelos da mosca, a gente nem imagina que ela é assim, né? É tipo um microscópio, é quase um microscópio a lente de uma lente macro, né? Então aí isso é muito usado por fotógrafo de joias, por exemplo. Você vai tirar foto de uma joia onde ela tem um detalhe de uma pedra muito pequena, tal, então você quer tirar uma foto de um anel, uma câmera normal com 18mm mínimo ali de extensão do campo focal, ela não vai conseguir pegar os detalhes aí, né? Então é interessante ter uma câmera macro. Mas aí é um caso bem específico mesmo, né? Para esses casos, fotógrafos de joias, fotógrafos de insetos ou sei lá, algumas outras situações aí, né? Digamos que você precisa tirar uma foto da trama de um tecido e etc. Tal. Mas se você não faz isso com frequência, enfim, é uma lente que você deixaria para comprar em outra circunstância. Até porque ela é uma das lentes mais caras aí, né? Bom, eu falei vou falar dos outros componentes, né? Eu falei do fotossensor. O fotossensor é como se fosse o filme, né? Mas ele é fixo na câmera digital. Então a imagem ela é gravada primeiro nesse fotossensor e depois ela é transformada num arquivo, né? Ou no RAW ou direto no JPEG, né? O RAW ele preserva as qualidades, então a gente consegue mexer na exposição, mexer em vários e vários fatores ali que não podem ser mexidos depois, né, posteriormente. Então, é um arquivo que dá uma possibilidade de trabalhar muito grande pro editor, né, para quem vai trabalhar com essa foto depois. Mas ele é um arquivo bem mais pesado, né, então a gente vai falar sobre armazenamento também, mas você precisa de mais espaço, né,
dentro da câmera, tal, nos cartões de memória e etc, ou direto na nuvem, mas você precisa de mais espaço para guardar o RAW. O JPEG já é compactado, então ele ocupa menos espaço. Mas o lance é o tamanho do fotossensor, né? O fotossensor de 1 para 1, que ele não é uma fração ali, ele consegue gravar muitos mais detalhes aí, né? Muitos mais pontos de luz. Então você vai conseguir fotos com uma resolução muito maior e etc. Então essa questão de megapixel, minha câmera tem tantos megapixels e tal, isso não é tão interessante, tão importante quanto o tamanho do fotossensor. Né, o tamanho do fotossensor, se ele for de 1 para 1, como acontece nas câmeras profissionais, você consegue muito mais detalhes do que, sei lá, uma câmera com um fotossensor fracionado aí, mas com milhares e milhares de megapixels. Né. O visor, ou né, como ele é conhecido, né, o nome correto que seria ecrã, né, que é essa parte, esse layout aí de configuração da câmera, né? Aí no caso é um pouco diferente da minha, né? É uma Nikon, né? Então ali a gente tem bateria, a gente tem a qualidade do arquivo, se ele está em RAW ou JPEG, balanço de branco, a gente vai falar sobre isso, ISO, a gente vai falar sobre isso também, foco automático e vários outros fatores aí. Configuração do obturador e diafragma, aí está com 1.3 de velocidade e 18 do diafragma, uma velocidade baixa, mas enfim, são todos as configurações de cada foto. Então é muito mais fácil, né, numa câmera digital, a gente olhando aí nesse sensor, a gente conseguir configurar a câmera de acordo com as nossas necessidades naquele momento. Isso varia, né, de acordo com o que está sendo fotografado, a iluminação do lugar que você está fazendo as fotos, etc. Então essa possibilidade aí da gente analisar, né, a configuração foto a foto, ela é muito interessante, tá? Ela é muito bacana, assim, muito importante para o fotógrafo, né? E aí isso muda de marca para marca, né? A gente tem a Canon, a Nikon, a Sony, cada uma vai ter uma configuração aí do software dela, onde a gente vai ver essas configurações de uma forma diferente. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Vamos ver como é que está a bateria. Consigo. Aqui na minha Canon, vocês podem ver que era um pouco diferente do que a gente estava vendo antes, né? Lá é legal que Opa, deixa eu tentar pegar o foco da câmera aqui. Lá é legal que a gente tem um desenho, né, da abertura do diafragma. Então a gente sabe, né, visualmente assim. Eu já estou mais acostumado, na verdade, com esse modelo da Canon aqui. Mas aquele lá é bem interessante também, né? É mais didático, a gente pode dizer, né? Mas isso é mais uma questão também de costume, né? Eu talvez goste mais desse porque eu uso já há bastante tempo. E como eu já venho dizendo, né, as principais marcas hoje no mercado são a Nikon, a Canon, a gente tem a Sony aí correndo por fora, com coisas muito boas, assim, mas no que diz respeito a câmeras profissionais, a gente tem a Leica, a gente tem alguns outros modelos aí não tão conhecidos e nem tão bons, assim, qualidade tão grande. Me fugiu o nome daquela que eu mostrei lá no começo, eu fiquei sabendo que eles estão fazendo digitais também. Tem a Leica e tem vamos voltar lá, mais fácil, né? Pentax, né? Tem algumas digitais, se eu não me engano, da Pentax também. Mas a Nikon e a Canon são as principais marcas do momento, né? Do momento já há muito tempo. E eu recomendo, né? Eu recomendo para quem está começando, para quem está querendo fazer fotos profissionais aí, procurar uma dessas duas, né? Porque o custo-benefício vai ser mais interessante e vai ser uma câmera com qualidade grande, tanto nas
nas lentes, né? Porque para cada câmera você só vai poder usar as lentes específicas para ela. Então você tem que levar isso em consideração também. E a diferença de preço talvez não seja tão grande, porque às vezes você vai pagar, sei lá, eu tô meio por fora, na verdade, por causa do dólar, né? Mas há alguns anos atrás, digamos que você ia pagar, sei lá, R$ 2.000 de uma, ou R$ 1.800 de uma semi-profissional com lente fixa e tudo mais. E com 3.000 você comprava já uma T5, né? Que já é uma câmera considerada profissional. E aí você tem muito mais possibilidade de trocar essas lentes e fazer fotos melhores e explorar mais coisas, né? Então vale a pena dar uma pesquisada, né? Hoje a gente tem esses sites de importação, isso é bem legal, isso é bem interessante, né? Para quem quer comprar importados aí e tal. E pesquisar, né? E pesquisar. Bom, na sequência, né? No próximo módulo a gente vai falar sobre o processo de fotografia, configuração de câmera. Eu vou dar algumas dicas para fotografar com câmeras de celular, com câmeras semi-profissionais, para quem não tem essa possibilidade, né, de usar uma câmera profissional, trocar lente, etc. E depois, né, nos últimos módulos, eu vou falar mais especificamente sobre pós-produção, ou seja, sobre tratamento e correção nos softwares, nos principais softwares aí de tratamento e edição de imagens. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado até o momento e que acompanhem os próximos módulos. Obrigado, até mais.